Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morrer perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico, é um argumento que nos ajuda, né, a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também, né, um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi, inclusive, o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga pequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade, fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá, numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Por isso, nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Por isso, eu queria lembrar exatamente nessa direção. O dia 2 de novembro, para alguns, lembra exatamente a ideia de finados. E é interessante porque este mês, curiosamente, ele é o penúltimo mês do ano. Mas ele nem sempre foi assim. Olha que coisa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? O que o mês de dezembro é o mês 12? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo. Nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha.
Às vezes a única coisa que você tem sobre uma mesa de Natal é comida. E muita. E nenhuma partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. Vários dos nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós. Vários dos nossos tínhamos menos recurso. O país ele foi elevando a nossa capacidade de renda. Claro que ainda longe daquilo que a gente deseja e merece, mas absolutamente superior ao que já tivemos há 40, 50 anos. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né, que não enxerga com os olhos, né, que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Por isso, volto. Por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de setembro é o mês 9? Talvez algumas pessoas não saibam, mas até o século I a.C., até o século I a.C., no mundo romano, o ano se iniciava em 1º de março. O ano se iniciava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março. E o último era 28 de fevereiro. Por isso, quando o ano se iniciava em março, setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8. Novembro era o mês 9. Foi Júlio César que alterou o calendário e colocou janeiro e fevereiro no início do ano, produzindo alguns distúrbios. Um deles que o segundo mês do ano passou a ser um mês mais curto. E antes ele era o último, servia para ajustar o calendário. O segundo distúrbio é que parte dos meses o nome perdeu o sentido. Novembro virou o mês 11. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. E eu partilho contigo, agora você sabe também. Olha que coisa boa. Pouco a pouco o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, né, que é um país clássico, né, um país clássico que não aceita essas modernidades de Júlio César. E para nós, em março ainda não começou. Né? Olha que coisa interessante. No entanto, no passado se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Você sabe que a palavra fevereiro ela vem de uma divindade etrusca, o nome do mês, de uma divindade etrusca que é Februa. Februa é a divindade da purificação, da queima, da febre. Porque a febre ela purifica, isto é, ela faz com que haja a anulação daquilo que não serve e a proteção daquilo que serve. Nesta hora, quero lembrar algo, os antigos no mês de fevereiro usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar daquilo que fizeram.
Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. Na crença dessas religiões. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. Pois bem, os cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. Quem aqui tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Esse livro é um livro terrível. Ele não é terrível porque é horroroso, mas porque ele traz algumas coisas para meditar. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na Câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político. Mais ou menos. Sabe gente morna? Que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Ah, vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que está? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. E às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente. Porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Atenção. Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida?
Como eu disse, quando é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa, que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite, após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal, porque não está, ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai, e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado. Né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais. Aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro, no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer, olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. Porque, do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço.
O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. Mário Quintana, um homem especial. Um homem estupendo. Ele, inclusive, fez uma coisa que eu gosto demais. Ele, durante anos, trabalhou vários poemas que eu aprecio, mas houve uma coincidência entre mim e ele, que eu até conto no livro, que você estava me mostrando, o Viver em Paz para Morrer de Paz. Mário Quintana sempre me inspirou. E eu, Cortella, nascido em Londrina, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não havia TV. E por isso, à noite, eu ficava pensando. E uma das coisas que eu ficava pensando era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero que escreva no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica, né? E eu ficava imaginando o que eu quero que escrevam no meu túmulo. Hoje eu não tenho mais essa questão, porque eu não quero mais ser sepultado. Eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, mas eu acho a cremação mais ecológica, inclusive. Muito mais adequada. Há um impacto ambiental no sepultamento. Por exemplo, se chineses e indianos aderissem ao sepultamento, nós teríamos problemas sérios. A cidade de São Paulo, que é onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. É uma questão séria, mas é uma questão cultural séria. Eu, inclusive, quis debater na cidade de São Paulo o uso do crematório, porque São Paulo só tem um crematório, que é da Vila Alpina. E eu quis fazer uma campanha pela cremação na cidade de São Paulo, quando eu era secretário de Educação. Consegui, inclusive, o patrocínio da Caixa Econômica Federal para fazer cartaz, para debater, e só não fiz porque a prefeita, na época, que era Luiz Erundina, achou que a cidade não ia entender direito. Ela estava certa. Mas eu tinha feito um cartaz, que eu vou usar ainda, né? Vou usar, não deu. Era um cartaz com o patrocínio da Caixa para discutir cremação, escrito assim, vem para a caixinha você também. Certo? Mais claro, né? Mais claro, impossível. Eu, claro, hoje não quero mais ser sepultado, mas quando eu queria, eu ficava imaginando qual seria. Aliás, minha mãe, que é uma pessoa, como várias das mães de alguns aqui, absolutamente importante, mas não é famosa, ela é contrária à cremação. E como toda mãe, ela acha que ela é eterna. Porque ela não quer desistir de cuidar. Essa é a obra dela. E há uma coincidência gostosa em casa. Ela nasceu no dia 5 de março, e eu também. Eu nasci no dia do aniversário dela. Família organizada, faz planejamento estratégico, né? E uma coisa boa é que nós fazemos aniversário, claro, no mesmo dia, e acontece uma coisa evidente. A comemoração é sempre junto. E você sabe que aniversário a gente fala de vida e de morte, por causa da idade. E no aniversário que ela fazia 84 anos, o ano passado, né? Ela fazia 84 anos, nós estávamos em volta, netos, bisnetos, todo mundo ali, alguns dos meus filhos, e eu lembrei para um dos filhos algo na hora do almoço. Falei, vocês não esqueçam, né, que papai quer ser cremado, não quero ser sepultado. Minha mãe, aos 84 anos de idade, virou e falou assim, eu não vou deixar você ser cremado. Claro, é Highlander. Por quê? Por uma razão, quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. E é interessante, porque qual é a suposição? Que ela vai adiante e vai cuidando. Nessa hora, volta a um polo, nesse pedaço. Eu, em Londrina, um dia cheguei ao epitáfio que eu queria. Aí eu sosseguei. Encrenca. Há 8 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que eu lá vou, visito as coisas do Mário Quintana. Porque ele viveu 27 anos finais de vida num hotel no centro de Porto Alegre, que foi fechado, vendido, se transformou ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E eu lá fui, como faço sempre, há 8 anos. E pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, não é proibido. O quarto em que ele viveu, ficou lá a escrivaninha dele, a mesa, né, o guarda-roupa, os livros dele. E aí eu cheguei lá e comecei a mexer no caderno do Mário Quintana. Não é proibido. De repente, quase caí sentado, porque ele houvera anotado no caderno
qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim. Né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Sabe o que Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele? A maior verdade que eu conheço. Ele mandou escrever no túmulo dele algo que parece piada, não é. Ele mandou escrever no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na felicidade que construiu, na solidariedade que protegeu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Por isso, lembra esse fato. No dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, nas outras pessoas. Eu sou professor há 40 anos. Parte da minha obra é exatamente isso. Alguns aqui são servidores públicos há 15, 20 anos. A tua obra é aquilo que você faz no dia a dia para ajudar a proteger essa comunidade. Outros trabalham em tribunais de conta. A tua obra é exatamente a cuidar daquilo que é o recurso público, da lisura da vida, da capacidade da decência. Alguns atuam no legislativo, outros no executivo, outros atuam no executivo dentro da atividade docente, né, dentro de uma escola, outros no hospital, outros num conselho, outros cuidam de família. Qual é a finalidade? Não ser inútil. É interessante isso, porque se você observa, de fato, volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, no livro Qual é a Tua Obra, conto uma experiência relacionada a serviço público meu direto. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia. Quem que ia comigo? Quem que ia comigo? O meu assessor. Quem ia comigo no Opala, na época? De chapa dourada, junto com a segurança. Entrava na escola, tinha banda, tinha salgadinho, a gente era levado para a sala da diretoria, as crianças cantavam a Aquarela do Toquinho. Eu tenho trauma até hoje, de tanto ouvir a Aquarela do Toquinho. Dava 2, 3 vezes por dia. Um dia eu falei isso pro Toquinho, eu falei, Toquinho, eu adoro tua música, mas eu tenho trauma dessa. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. Isto é, no andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. Porque a gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia a nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. A rotina. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que, em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido,
era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte, eu levei o rapaz do Xerox, que passava o dia inteiro naquela máquina, fazendo aquele gesto. E ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópias. Vocês precisam ver a moça, né, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito. Isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade. Usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Porque, de maneira geral, o funcionário do dia a dia, ele não adere a projetos de governo, porque o governo é eventual. Mas quando ele tem clareza da obra, que ele vê, por exemplo, que uma Câmara Municipal está sendo reestruturada para que ela tenha maior capacidade de servir a população e honrar o recurso, tanto faz quem é o presidente. Se há uma adesão por parte de quem está no dia a dia como servidor, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, nas secretarias meio, na área de gestão, administração, muda o jeito de fazer. Aliás, aconteceu comigo uma coisa, eu vou contar, não quero que pareça arrogância nem autoelevação, mas ela é muito bonita. Você sabe que quando o governo vai terminando, as pessoas à sua volta, que são da máquina, vão rareando, porque ele não é maluco. Ainda mais que no governo que eu estava, quando houve a eleição, o meu grupo político perdeu a eleição. E outro grupo adversário venceu a eleição. Isso significa que os últimos 2 meses de governo era já com a possibilidade de entrar quem era contrário e quem estava saindo. Vocês imaginem, se bobear, não chega nem café. Que é uma questão de sobrevivência da máquina. Ela não se compromete, às vezes, com quem está saindo, porque ela vai passar 4 anos com quem está chegando. Pois bem, isso não aconteceu conosco. E não é porque éramos nós, e nem porque as pessoas aderiam ao tipo de projeto político que se tinha, mas eles começaram a entender aquilo que era o projeto de cidadania, do qual ele estava envolvido, que independia do governo eventual que estava ali. A tal ponto que aconteceu uma coisa curiosa. Quando, da posse do novo governo, eu fui dar posse ao novo secretário. Estava ele e todo o staff dele aqui. E nós estávamos saindo lá de cá. E o auditório lotado, na época era na Avenida Paulista, lotado de servidores que estavam ali para a posse de quem chegava e a despedida de quem partia. Pois bem, aconteceu uma coisa que até hoje eu me arrepio de lembrar, e não tem a ver só comigo, tem a ver com o projeto em geral. Na hora que eu terminei a minha fala e transmiti o cargo, é a hora de quem perdeu sair e honrar aqueles que vão comemorar a vitória e o governo deles. E, portanto, eu me levantei e toda a minha assessoria, como se levantou junto. Claro. E aí eu fui saindo. Quando eu fui saindo, todos os servidores levantaram e fizeram um corredor polonês. Fizeram uma fila dos 2 lados e nós fomos saindo e eles foram batendo palma.
até a gente sair do prédio. Vocês imaginem, em tese, no serviço público, isso é arriscar a cabeça em alto nível. Só não foi porque quem estava chegando, no caso, que era o vice-prefeito de São Paulo, que também se tornou secretário de Educação, também ele era professor, que era o professor Solon Borges dos Reis, que já faleceu, que era do CPP. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu estou falando isso não para exaltar a nós, inclusive porque uma parte das pessoas não tinha nenhum vínculo ideológico ou nenhuma simpatia, né, pelo grupo político, mas ele tinha porque ele percebeu algo decisivo, que era a obra. Porque a gente estava tentando que ele não fosse morno. Por isso, vida com propósito. Coisa curiosa, há pessoas que estão nessa área e que não o têm. E que têm uma obra diminuta, pequena. Por isso eu vou contar uma coisa. No serviço público, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Você sabe disso. Na área privada também isso acontece, mas na área pública há uma destinação diferente, que é a própria atividade pública em si. Por exemplo, tem uma coisa que é muito perigosa. Na minha área, que é a educação escolar, vou contar uma coisa que quem é professor aqui, ou professor, sabe. Tem gente que atua no ensino público e no ensino privado. E se comporta de um jeito no ensino privado e de outro no ensino público. No ensino privado, participa das reuniões, das atividades. No ensino público, tira todas as licenças, vê tudo que pode. Aliás, tem gente que atua em ensino público e despreza a escola pública. Despreza. Ameaça o filho com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública, você vai ter que conviver com aquela ralé. Essa pessoa tem que ser decente e ir embora. Porque é absolutamente nojento que alguém afira, aliás, os rendimentos da área pública e não respeite a área pública. É absolutamente nojento receber aquilo que se tem sem que se respeite quem paga. É absolutamente nojento imaginar que se possa ganhar o sustento em algo que se despreza. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas está pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública.
porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, porque ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era. Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida. Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Há pessoas que acham que já sabem. Ah, não, para quê? Ao contrário. Por isso, atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Afinal, o que é vida? A vida é curta para ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos. É a nossa média hoje. 75 é nada. Para alguns que são jovens aqui, 75 é muito. Para vários de nós, é depois da manhã. Quando você tem 30 até 70, é. Agora não. Muda muito. Eu tomei um susto outro dia, vereador, porque eu fui fazer uma compra por internet. E eu tinha acabado de receber um cartão de crédito novo. E aí eu fui pôr, na hora que pediu a data de validade do cartão, fiquei parado olhando. O cartão tem mais validade que eu. Quando o teu cartão tem mais validade que você fica olhando aquilo. Claro, 75 é pouco. Minha mãe, 85 anos de idade, domingo me falou assim, filho, hoje lá na igreja uma velhinha me falou, eu falei, mãe, defina a velhinha. Ela fala, ela deve ter uns 87. Fala, bom. Claro. O que é vida? Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro, colocou lá no Grande Sertão. Viver é muito perigoso. Viver é perigoso, de fato. E nascer, então? Já imaginou como é difícil nascer? Tanto que a natureza sabe, ela tira de nós a memória do nascimento e dos primeiros 3, 4 anos de vida. Porque é tão impactante sair do útero que a gente é apagado da memória para não sofrer. O lugar mais seguro que você já teve no universo é o útero da tua mãe. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá.
Você estava lá 8 meses e meio, numa boa, sem fazer nada. Meio líquido, nós adoramos meio líquido. Você estava lá balançando, não tinha que respirar, era alimentado automaticamente por um tubo, não tinha quase ruído, não tinha luminosidade, não havia contato, a temperatura era sempre equilibrada, homeostática. Melhor lugar do universo que você já teve. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Você perdeu um amigo, perdeu alguém, perdeu um amor, você quer ficar no escuro, deitado, com o joelho em direção ao peito. Posição fetal. Você olha no hospital para pessoas com problemas mentais, nuas no pátio, deitadas assim, encolhidas. Claro, você estava lá numa boa, sossegado. De repente, depois de 8 meses e meio, esvaziou o líquido. E você começou a sentir contrações à tua volta. E foi escorregando. E alguém te segurou. E você sentiu contato pela primeira vez. Te ergueu, tirou do útero. Tinha luz no ambiente. O ruído aumentou, mudou a temperatura. E a pessoa te ergueu, te deu um tapa na bunda. E aí você fez o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem vida. Por isso que é bom não desperdiçar isso. E tem gente que desperdiça humilhando pessoas, sendo hipócrita, fingindo, desviando. Olha só. E ainda tem uma encrenca, dura só 75 anos. Divididos do seguinte modo: do 0 aos 25 você está se montando. Tua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Não ria. Vocês vão chegar lá. Quem está nessa fase como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia não tem o café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar aqui a avenida, você fica em dúvida, você corre e tem um infarto no meio. Ou seja, o que Deus quiser. Olha só, quem diria? Você sabe que você está nessa fase quando cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Né? Mulheres não riam. Nessa fase vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. E você vai ter que escorar com veneno botulínico, você vai ver. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas, certo? Você ri? Pois morre. Claro, pode morrer professor, doutor, titular como eu, pode morrer prefeito pode morrer empresário, pode morrer diretor de departamento, pode morrer, tudo faz. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Ou, para quê? E aí nós temos uma encrenca, nós vivemos só 75 anos e ainda somos um animal que dorme demais. Eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pegar alguém que durma 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Aliás, tem gente que você encontra na segunda-feira, obrigado. Fala assim, aí, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar ao feriado para eu dormir uma semana, obrigado. Chama-se animal racional, olha só. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. Cada um de nós come, de acordo com a FAO, a área da ONU que cuida de alimentos, 1,5 kg por dia de alimentos. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. 1,5 kg, não é tanto. Por exemplo, você já comeu hoje, vai comer daqui a pouco, depois toma um lanche, uma latinha de refrigerante de 300 ml tem 300 gramas. Hoje até 11 da noite você já comeu mais do que 1,5 kg. Como tem fome no planeta, alguns de nós comemos mais do que isso para dar essa média. 1,5 kg. Ao final de uma vida de 75 anos, 1,5 kg dia dá 42 toneladas de alimentos. 1,5 kg vezes 75 anos.
Enquanto você estiver vivo, você vai deglutir 42 toneladas de alimentos do planeta. Ah, claro, nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E por isso, para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que ao final de uma vida dá 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o planeta não será mais o mesmo. Você terá deglutido 42 toneladas dele e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de excrementos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que leva a vida desse jeito. Ela destrói o ambiente, humilha pessoas, furta, desvia, finge, só para poder dormir mais que necessita, comer e excretar em banheiros especiais. Esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem são as que mostram chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os programas de TV que mais fazem sucesso são os que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Reino da mediocridade. Tem gente que diz que não tem 1 hora por dia para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar. Mas tem 1 hora por dia, sabe para quê? Para ficar parado vendo gente comendo, bebendo e excretando. É tão forte isso que qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro. O anúncio não é que você vai ter qualidade de vida numa casa que tem uma cozinha grande com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro. É vida privada, isso é subir na vida. Cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Isso é um risco. Claro. Já pensou? Depois morre. Se bobear, não fará falta. Interessante. Aliás, sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área de medicina sabe disso? Eu me lembro o tempo que dava aula na Santa Casa, em alguns momentos em São Paulo, que se ia até a UTI. Numa UTI é um lugar onde tem mais complicação. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para eu poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana, só para poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo, naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso?
para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas. Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Um dos meus filhos, o André, que tem 37 anos, ele até faz o prefácio de um livro meu, chamado Não Nascemos Prontos. O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. Ele saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, que é maravilhosa, que eu não posso cantar aqui porque ela é para soprano, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é magnífica. A Maria Callas a gravou um dia. Pena que eu não posso cantá-la aqui, né, por ser para soprano, mas talvez você a conheça. Eu até dou risada, porque tem gente que coloca essa área na igreja em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. Eu falei isso outro dia aqui em Campinas. E é curioso, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe na vida é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, num centro cirúrgico, num fogão, no volante de um ônibus, numa sala de aula. Você já pensou? Aliás, deixa eu ver se eu tenho. Olha que coisa interessante. Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, né, que é exatamente do grande, do especial Puccini. E é gostoso porque talvez aqui nessa sala tenha gente que tenha colocado essa música até um dia no casamento. Não vou. Se você fez isso, fique tranquila e quietinha. Quer ver? Ó, vamos ver se tem. Olha que bonito. Quer ver? Ó. Ó, meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, né, em Florença, ou se eu me dar esse anel de noivado, eu me mato. E a pessoa põe na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, ele ouvindo rap, ele saiu do carro e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Hoje ele gosta de ópera. Falei: André, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade ficou impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única trilha a ser caminhada é aquela que você já caminhou. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Insisto, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já faz o que pode. Por isso, cuidado na atividade de gestão, na área pública, na área privada, mas essencialmente na área pública, no executivo, no legislativo. É preciso cautela para não envelhecer. A prática, a percepção, a cabeça, porque o próximo passo do velho, com qualquer idade, é ficar morno. E a mornidade torna inútil. E a inutilidade torna absolutamente esquecível. Claro, quem é o grande padroeiro dos velhos? Especialmente na atividade de gestão. Especialmente no campo público, que eu também tenho experiência. Quem é o grande padroeiro? Não são grandes homens e mulheres que lutaram para a vida ter mais sentido.
Sabe quem é o grande inspirador de gente velha? De gente que é morna? É o Mendes Sá. Lembra do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando estava falando sobre o Mendes Sá, viu um aluno distraído lá no fundo e para pegá-lo, claro, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais relevância naquilo que a gente faz aqui na nossa gestão. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um nível maior de eficácia na atividade pública. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que dar uma destinação mais sólida para o recurso originário do povo. Eu faço o que eu posso. Cuidado. Essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas, diz, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz assim, doutor, eu estou com uma dor no pâncreas. Vou fazer o possível. Você chega para um funcionário, olha, eu precisava disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim. Você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer. De repente você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá. Tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio. Isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para um hospital aqui perto, afere tua temperatura, vê que você está com indício, te para anestesia. Vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico e diz assim, doutor, vai dar certo a operação? Ele diz, vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Tem várias coisas deles que a gente não precisa aprender. Parênteses, há 4 anos, presidente, eu estava em Brasília, aliás, onde estarei amanhã, né, que eu tenho um evento lá. Eu estava em Brasília e trabalhando ali 3 dias e estava lá o Obama, com a comitiva. Por coincidência, eu fiquei no mesmo hotel que a comitiva do Obama, exceto ele. Durante 3 dias, toda hora que eu entrava, eu era barrado e revistado pela segurança norte-americana. 3 dias sendo revistado. No terceiro, não aguentei. Cheguei para o chefe da segurança norte-americana e falei o seguinte, eu sou brasileiro. Eu vou te contar uma coisa. Nós nunca demos um tiro num presidente nosso. Por que eu ia querer dar no teu? Certo? Nós nunca. O único presidente nosso que morreu a bala, ele deu o tiro nele mesmo. Vocês já mataram 5 e deram o tiro em 11. Larga deu. Ele não entendeu nada. Mas tem coisas nos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção. Não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso. Fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre.
Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, não, roupa não é nova, vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Nesta hora,
Você conhece gente que é mãe medíocre, pai medíocre. O medíocre não é o que é pobre, não é o que não tem recurso, é aquele que com o recurso que tem não cuida do melhor modo que consegue com aquele mesmo recurso. Você tem cidade em que o executivo quase não tem condição e ele cuida do melhor modo, naquela condição. Ah, mas aqui é assim, cautela. Nesta hora, quero lembrar algo decisivo. Um dos homens que eu mais admiro na história é um pensador italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia, Bento de Núrcia, que os católicos, os anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. São Bento criou uma ordem religiosa, uma ordem maravilhosa chamada Beneditina, com um lema magnífico. Aliás, um belo lema para a ordem religiosa, porque o lema da ordem beneditina é ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha, porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas o mais interessante é que Bento de Núrcia, o São Bento, criou uma regra de funcionamento para a ordem beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, deve e não deve fazer. E eu quero trazer aqui, para ir amarrando a reflexão, aquela regra que para mim é a mais importante. No livro Qual é a Tua Obra, que é da editora Voz, eu trago um pouco essa discussão, mas eu a retomo mais recentemente no outro livro, que hoje o presidente trouxe para assinar, que é o Pensatas Pedagógicas. São Bento criou uma regra. E a regra que eu queria trazer aqui, que para mim tinha que estar no alto de toda a Câmara Municipal, toda a escola, toda a cidade, toda a prefeitura, toda a secretaria, toda a família, é a regra de número 34. O monge que desobedecer essa regra, que eu vou dizer, é mandado embora da ordem. Não tem direito à estabilidade. E eu acho que essa deveria ser uma regra presente em todas as áreas. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Mas o resmungão é medíocre. Aliás, todo resmungão é vagabundo. Toda resmungona é vagabunda. E a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo e toda vagabunda tem uma característica: é pessimista. Aliás, é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista, chama de realista. Porque a melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não há nada que vale mexer. Por isso, todo vagabundo ou vagabunda é pessimista e prefere acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe, ele diz, não vai dar certo. Vamos fazer uma escola legislativa e não funciona. Vamos fazer uma escola de governo para quê? Vamos mexer na organização da Câmara, vamos estruturar um tribunal de contas no Estado que cada vez mais possa dar decência ao recurso coletivo. Isso aqui no Brasil. Opa! O pessimista é, acima de tudo, alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, mas por omissão. Como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Vamos fazer uma palestra para discutir qual é a tua obra e isso não funciona, não vem ninguém. Ó. O que faz o otimista? Tem uma encrenca. O otimista tem que ir atrás, juntar, procurar, chorar, se arrepender, querer largar. Falou, eu vou largar isso, eu vou sair disso aqui. Para quê? Não funciona. Mas o pessimista, ele tem uma coisa. Ele não tem esforço nenhum a fazer. Aliás, o pessimista, você já notou, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com o outro.
voltar e repensar, chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, para quê? Não vai funcionar. Para quê? Ó, por isso, atenção, agora que você ainda tem 7 minutos. É proibido resmungar. Não é, repito, proibido discordar, debater. Resmungar, sim. Nós vivemos em 2014 no Brasil uma coisa belíssima. Um debate sério, em vários momentos, em outros nem tanto. Numa eleição, nós não estamos habituados a debater. A tal ponto que metade quase tentou matar a outra metade. Que ele não está habituado ao debate no dia a dia. E nós estamos aprendendo a fazer. Mas nós tivemos coisas que são maravilhosas. São 7 eleições em seguida, num país de 514 anos, primeira vez. Bom demais, democracia é uma coisa que a gente constrói junto. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Claro que a ordem tem que existir. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Nesta hora, o que diz o pessimista? Ah, isso não vai funcionar. Olha só. O que faz o otimista? Junta, volta, vai outra vez, se arrepende, se candidata, não quer mais, acha que esse chefe vai liquidar, resiste mais um pouco, vou esperar, quem sabe ele morre. Ué, a natureza também nos ajuda em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono Mendes Sá. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Diz, mas Cortella dá na mesa, sabe por quê? Porque tanto faz se eu faço o melhor ou não. Não vai acontecer nada. Essa é a hora que é necessário lembrar exatamente que é proibido resmungar. Você só terá uma coisa a ganhar se você não for medíocre. Uma vida que não seja fútil, inútil, banal. Afinal de contas, independentemente de existir ou não, um juízo, essa é uma questão individual, vale algo decisivo. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, Aparício Torelli, que apelidou a si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo, chamado Albert Schweitzer. Um homem que, inclusive, tem influência sobre a cidade de Campinas, porque pessoas que dirigem aqui, o Boldrini, estudaram com Schweitzer e o conheceram também. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, de 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. E ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora. E 7 anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão. E ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos outros. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa. O corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele, fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre.
A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo que, aliás, é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz? Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. E agora quero concluir lembrando algo. Dizendo a quem chegou de pouco depois que eu não abriria um debate em função do número de pessoas e porque era uma reflexão, mas agradecendo imensamente tantos homens e mulheres que aqui vieram hoje, para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena de modo algum. E que cada um e cada uma de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro. Por isso, quero terminar com uma frase de alguém que eu acho especial, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Aliás, se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, ia pedir para nomeá-lo santo, de tão importante. Ele passou a vida, em vez de resmungar, tentando serenar as pessoas, fazendo o que podia, que era o melhor dele na condição que tinha. Chico Xavier, como sabe aqui os espíritas, tem uma frase que serve para você e para mim, porque alguns dizem assim, mas Cortella, agora é tarde. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, lembro eu aqui para fechar, você e eu temos sim de construir uma vida que nos torne importantes. E quando a pergunta vier, se você não existisse, que falta faria? Ter clareza da resposta. Termino de vez, já disse isso 2 vezes, mas está lá, 11 horas. Termino de vez me despedindo também, agradecendo, cumprimentando o presidente da Câmara, me despedindo com um cumprimento árabe. Eu sou casado com árabe, com uma mulher árabe, né? E os árabes, quem aqui é árabe sabe, os árabes se despedem, tem a ver com a palestra, de um jeito especial. Ele aperta a mão, presidente, e diz, vida longa e morte rápida. Pô, isso é uma coisa funda, olha só. Vida longa e morte rápida. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Esse é um desejo fortíssimo. Vida longa e morte rápida. Obrigado.